Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdo. Já fizemos a nossa avaliação, tá? Então, vou dar continuidade para fechar a OE do segundo bimestre, tá? Na última aula, nós estudamos sobre a lei de Lavoisier e hoje eu vou fechar o conteúdo com a lei de Proust, tá? Só que antes da gente estudar a lei de Proust, nós vamos eu coloquei lá em anexo para vocês a correção. Deixa eu voltar aqui. Coloquei em anexo para vocês a correção da. Não tô achando que não. Saiu. Coloquei em anexo para vocês a correção aí da atividade, tá? Então, olha só. Tá aí o gabarito aí. Da número 1 é a letra A, né? Que é Lavoisier. E a número 2 é para fazer a continha, para achar o valor aí, tá? Então, preste atenção. A lei de Lavoisier diz que a massa do produto é igual à massa do reagente. Então, o meu reagente são os meus ingredientes, tudo que está antes da seta. Então, eu tenho aí 73 gramas de uma molécula e 58 gramas de outra. Os meus produtos ele colocou lá 36 de um produto e o outro eu não sei qual é, tá? Eu não estou com o enunciado da questão aqui, por isso que eu não estou falando, mas lá é só vocês abrir e olhar. Então, ele quer saber aí qual o valor de X. Eu organizando essa expressão, aí puxei a setinha aqui embaixo para fazer a conta detalhada. 73 mais 58 deu 131, certo? Aí no meu reagente, no meu lado de cá dos produtos, também tem que dar 131, porque na lei de Lavoisier, a mesma quantidade de massa dos reagentes tem que ser a mesma quantidade de massa dos produtos. Então, aí fazendo a continha, invertendo aí, ó, jogando 36 para o lado de cá e isolando o X, eu acho o valor de 95. Aí eu tenho que 36 mais 95 dá 131, ok? Então, aí eu igualei as massas do reagente e do produto. Essa é a continha que a gente faz para achar a lei de Lavoisier, tá? A massa do lado de tudo que está antes da seta, que são os reagentes, tem que dar a mesma quantidade da massa que está depois da seta, que são os produtos. Entendeu isso, gente? Então, essa é a teoria de Lavoisier, tá? Lavoisier dizia que nada se perde, né? Tudo se conserva. Essa era a frase aí conhecida aí por Lavoisier, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É uma frase bem conhecida. Então, fechamos aí com o gabarito. Hoje nós vamos estudar sobre a lei de Proust e só essa parte teórica para a gente conhecer um pouquinho. Lei de Proust não tem continha para fazer, é só mesmo conhecer a teoria como funciona, ok? E vou passar atividades, um pouquinho mais atividades sobre a lei de Lavoisier, essas continhas para vocês fixarem melhor esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá. Lei de Proust. A lei de Proust diz aí, vamos lá. Proust era um químico francês, né? Esse era o nome dele, Joseph Louis Proust. Ele propôs a lei das proporções definidas, ou lei das proporções constantes, também conhecida como lei de Proust. Ele estabeleceu sua lei com base nas observações experimentais de inúmeras reações. A lei diz o seguinte: a proporção entre as massas dos reagentes que participam da reação é constante, independente da quantidade dos produtos a ser colocado. Então, é diferente do que nós vimos na lei de Proust. Aqui é a lei da proporção. Então, por exemplo, se eu colocar o meu, dizer assim, vou fazer a 2 por 1, ou seja, sempre para cada, digo um bolo, vamos dar um exemplo mais claro. Por exemplo, se eu vou fazer um bolo, para cada 2 xícaras de trigo, eu tenho que colocar uma de leite. Isso é proporção. Então, por exemplo, se eu quiser aumentar, se eu colocar 4 xícaras, então, de trigo, quantas de leite eu vou ter que botar? Se eu dobrei o trigo, eu também vou ter que dobrar o
leite. Então, se o leite era 1, eu vou passar a botar 2. Isso é a lei de Proust, tá? É a lei da proporção da massa. Então, quando eu vou calcular, quando eu vou fazer ali uma reação, ele calcula pela proporção, tá? Então, vamos lá. Isso significa que se um reagente estiver em quantidade maior que a necessária para formar determinado produto, haverá sobra desse reagente no fim da reação. Quando os reagentes estão na proporção exata da combinação, vão reagir e não vai ter sobra, tá? Então, como eu dei o exemplo aqui, se eu fizer 1 por 1, ou seja, 1 de trigo, 1 de leite. Se eu dobrei 2 de trigo, também tem que ter 2 de leite, ou seja, na mesma proporção, tá? Então, ele não era a quantidade de massa, era a quantidade da proporção da massa, tá? Então, quando era feito na proporção certinha, não ia ter sobra. E se fizesse na proporção errada, iria ter sobra, tá, gente? Então, só para vocês conhecerem também a lei de Proust, tá? É diferente da Lavoisier porque ela trabalha com proporção. Outra coisa que eu quero lembrar vocês, quem ainda não fez avaliação, tem prazo ainda, vai chegar o prazo para devolver, vamos fazer. Quem tem dúvida, tira a dúvida para fazer a avaliação, tirar uma nota boa, ok? Então, estou à disposição. Quem tem dúvida ainda na prova, me procura, manda mensagem, entra no Meet, tá? Vamos tirar a dúvida para fazer a prova tudo certinho, todo mundo ficar com notão aí no bimestre. Ok, vamos para as atividades.